Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você sabe o que é misericórdia? É só olhar para a sua vida e verá nela muita misericórdia. Misericórdia recebida da parte de Deus. Porque olhando para o espelho, você verá muitos pecados, muitas falhas, muitas negligências da sua parte. E mesmo assim você está aí, ó, está vivo, respirando, tem saúde, tem comida, misericórdia. Receber aquilo que não merece, receber aquilo que é de graça, que vem por bondade, e não receber aquilo que merece, ou seja, não ter os castigos que deveria ter. A misericórdia e a graça andando juntas. Nós vamos para o Salmo 51. Um salmo que nós temos que começar a ler do que na verdade é o primeiro versículo. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro versículo dos Salmos, ele não começa como costumamos ler no naquela primeira letrinha em negrito que aparece. Ele começa naquelas que estão em itálico em cima. Não no título que a Sociedade Bíblica colocou, que é só uma sugestão. Mas aquelas letrinhas em itálico, elas na verdade fazem parte do primeiro versículo. São parte do texto sagrado. Vamos começar com ele. Diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Este é parte do primeiro versículo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O primeiro versículo, ele começa explicando o contexto, e isso é importante. Esse é realmente um salmo de confissão que foi entoado, orado por Davi quando ele cometeu um pecado contra o Senhor. E ele diz exatamente, ele diz quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Aqui a gente pode ver algumas coisas fantásticas. A primeira é que o profeta Natã cumpriu um papel pastoral muito importante. Ele foi até Davi para exortá-lo por ter cometido um pecado. O papel pastoral de exortar é fundamental. Isso é uma coisa que nós precisamos estar sempre restabelecendo nas gerações. Porque as pessoas gostam de ouvir coisas boas. Pessoas gostam de ouvir promessas, pessoas gostam de ouvir que tudo vai dar certo na vida delas, que Deus é com elas, mas elas não gostam de ouvir que Deus tem um caminho diferente do que elas estão trilhando, de que elas não estão andando por um caminho bom e que precisam então ser redirecionadas, precisam mudar o caminho. E Natan, ele fez isso. Ele exortou um rei, olha só um rei. Isso é importante que aconteça dentro da igreja sempre, tanto dentre pastores, presbíteros, os diáconos, os membros da igreja. É fundamental que a igreja esteja atenta a este papel pastoral de exortar, redirecionar, reconduzir. E o jeito certo é esse que o Natan fez, como então também está escrito em Mateus 18, ir pessoalmente para resolver esse problema. Esses dias as pessoas têm uma dificuldade de ir pessoalmente. Elas ou têm medo, ou não se importam mesmo, ou negligenciam então o mandamento, elas têm vergonha e várias razões. Mas isso é importante. Veja que foi o profeta Natã ter ido a Davi que reconduziu Davi ao caminho do Senhor. Vamos considerar, se Natã não tivesse ido a Davi para mostrar o seu pecado, Davi não teria escrito esse salmo, não teria confessado desta maneira os seus pecados ao Senhor. Então, é muito importante. Se você em algum momento viu que alguém precisa ser redirecionado, ser exortado, corrigido, então vá até aquela pessoa. E faça como a Bíblia ensina, e não como as pessoas têm a prática, às vezes, de fazer. Não é para falar mal por trás, não é para tentar dar um jeitinho político, não é para tentar fazer de outro jeito, não. Faça do jeito que a Bíblia ensina. Vá você
pessoalmente e exorte e converse. Caso não resolva, nós temos Mateus 18 nos ensinando o que fazer quando as coisas não funcionam exatamente como a gente gostaria que funcionasse em relação a isso, em relação ao exortar as pessoas. Mateus 18, no versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, o primeiro passo sempre é esse. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, observe que é um processo que é um processo bíblico, um caminho bíblico. E o caminho bíblico é vai você, vai exortá-lo, vai levá-lo à palavra do Senhor, vai mostrar para ele. Depois, caso ele não te ouça, aí você leva alguém para ser testemunha de que você está ensinando a verdade para que ela se arrependa. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou seja, não teve jeito, ainda com duas, três testemunhas, aí sim, você chama um grupo maior, a igreja, para que ela possa ser testemunha e corroborar no propósito de exortar e corrigir o irmão para o bem dele, para que ele seja conduzido outra vez à palavra do Senhor, para que se arrependa, como aconteceu com Davi. Se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí se não tiver jeito, aí sim é porque realmente aquela pessoa não se converteu. Então, faça isso. Precisamos restabelecer isso dentro das igrejas. Às vezes as pessoas fazem assim, não, aconteceu uma coisa, vai chamar o pastor. Mesmo que o pastor também deva fazer, e com certeza tenha esse papel primário dentro do seu ministério, ou está sempre exortando, corrigindo, ensinando as pessoas o caminho, mas isso não é uma coisa que deva ser considerada como restrita do pastor. Isso pode acontecer com qualquer irmão precisa. Eu não preciso reunir o conselho para exortar uma pessoa. Eu não preciso reunir um grupo de pastores para poder exortar uma pessoa. Eu só preciso ir lá com a Bíblia para ensinar a palavra de Deus. Esse é o caminho bíblico ao assunto, ou seja, exorte. Paulo, quando Pedro fez alguma coisa, ele na mesma hora pegou a oportunidade e exortou. Exorte, ensine, reconduza. Se você conseguir, se ela ouvir e disser assim, é verdade, eu me arrependo, você ganhou o seu irmão. Natan fez isso. Natan foi a Davi, exortou Davi para que Davi se arrependesse. Davi vai se arrepender. E ele disse o que foi que aconteceu. Foi naquele contexto lá em que ele possuiu Batseba. E o texto está lá em 2 Samuel 12. Então basta ir a 2 Samuel e você vai ter o chamado de Natan para que Davi se arrependa. E então, veja, aconteceu o chamado. Natan foi lá, Natan cumpriu. Aí Davi confessa o seu pecado. É interessante considerar que Davi não fez isso antes. Se Natan não tivesse feito nada, Davi não estaria confessando o seu pecado. Ele só fez isso quando seus olhos foram abertos pela palavra de Deus. Seus olhos foram abertos pela pregação, pelo chamado ao arrependimento. Mas Davi sabia, conhecia a palavra do Senhor, mas naquele momento ele precisava que alguém dissesse a ele. Então, Davi vai se arrepender legitimamente, tanto que Deus vai perdoar depois de ter sido chamado ao arrependimento. E a sua confissão é: compadece-te de mim, ó Deus. Davi sabe, não tem nada a dizer a não ser: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E tem misericórdia não porque eu fui bom em algum tempo, porque um dia eu dei esmola, porque um dia eu fiz as coisas certas, porque um dia eu cantei no coral, porque um dia eu fui isso, aquilo outro. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade. Compadece-te de mim segundo as tuas misericórdias. Ou seja, Senhor, a referência é o Senhor. É segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, tua compaixão, compadece-te de mim. Então, Davi confessa os seus pecados e coloca diante do Senhor a sua vida, esperando nas misericórdias de Deus. Para que você espere também. O Senhor nos dá um salmo que nós vamos ler pouco a pouco, para que você possa ser exortado a ir ao Senhor sempre que pecar,
mas também se sentir motivado a continuar perseverando no propósito de viver para a glória de Deus. Quando você tiver visto na sua vida falhas, para que você veja que Davi, como um homem de Deus, tanto se arrependeu quanto continuou a sua jornada e alcançou misericórdia do Senhor. E isso motiva todo aquele que precisa também. Então, você olhe para Davi e tome para a sua vida toda essa graça, misericórdia de Deus sobre ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque não é segundo o que somos ou porque temos feito alguma coisa boa, não, mas é por causa das tuas misericórdias, porque o Senhor é benigno, que nós sabemos que somos perdoados, agraciados com perdão. Que o Senhor receba a nossa gratidão e seja glorificado sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.